Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu programar aqui algumas coisas rapidinho, organizar aqui. Pode abrir, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Vou dizer o versículo já já. Estou abrindo aqui também. Agora deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Agora eu vou programar aqui. Espera aí, só um minutinho. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Bom dia. Glória a Deus pelo momento de louvor que Deus nos deu aí. Foi maravilhoso. E o que pode a gente falar que atrai o coração de Deus, que atrai a presença de Deus, não é ritual, não é louvor, não é batida, não é som, não é composição, não é... O que atrai o coração de Deus, conforme Isaías 58, o que faz Deus se mover em favor de uma comunidade é o coração da comunidade. É o coração, como está o nosso coração no momento do louvor, no momento do culto, né? Ou na nossa vida, né? O que atrai Deus para a nossa vida de forma a Ele se mover, né? De forma a Ele transformar a nossa vida é o nosso coração. Como está o nosso coração desejoso da presença dEle, desejoso dEle mudar o nosso interior, desejoso dEle nos transformar. Então hoje foi maravilhoso, irmãos. Não porque eu estava tocando, eu confesso que hoje eu estava um pouquinho mais solto, assim, mais livre, mas isso não chama a atenção de Deus, isso não impressiona Deus não, irmão. Virtuoses, coisa bonita, não chama a atenção de Deus. Mas aqui a gente pode dizer que chama a atenção de Deus, ou que agrada o coração de Deus, de modo que Ele se mova em favor de uma comunidade, é como está as nossas motivações, o nosso desejo. E o nosso desejo não só por Ele, mas o Senhor, eu estou aqui porque eu já encontrei o tesouro que mais vale. E por favor, Senhor, faz através da minha vida, me molda a imagem de Cristo, muda a minha vida, me usa no meu dia a dia, transforma a minha vida para que eu brilhe a luz de Cristo. Isso chama a atenção de Deus. E isso faz Deus descer, né? Como diz Isaías 58. Depois você lê lá. Então hoje eu percebi que Deus desceu porque nós estamos desejosos dEle. Nós somos uma comunidade que deseja ser usada, que deseja ser como Jesus, que deseja transbordar a luz de Cristo na nossa vida, amém? Glória a Deus pelo momento de louvor. Vamos lá, vamos ler. Espera aí. Espera aí, só um minutinho, porque eu vou ler um pouco antes de onde eu ia começar. Beleza, 16. A gente vai ler um texto, Mateus 19, 16. Eu vou ler, irmãos, nós vamos ler junto aqui, um texto um pouco grande, tá? Mas a gente não tem como a gente falar de tudo que está aqui, mas é para que a gente entenda a situação que os discípulos e Jesus estavam nesse momento aqui. Para que a gente entenda o contexto desse momento especial que nós estamos lendo. Tá? Vamos lá. Mateus 19, 16. Depois, 19, 16. O jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu:
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-vos a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vamos lá, todo mundo ligadinho aqui no texto, hein? A palavra. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem, isso é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então Pedro respondeu: nós deixamos tudo para seguir você, para seguir-te. O que será de nós? 24. Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 29. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. 30. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Agora vamos entrar no texto que eu ia ler a partir daqui. Mas não tinha como eu começar a partir daqui sem antes ler o que vinha antes desse texto que eu queria compartilhar. Mateus 20, capítulo 1. Pois, é Jesus falando ainda, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu pagarei. Ótimo. Aumentaram a minha voz ou foi impressão minha? Impressão minha? Acho que esse microfone aqui é doido. Vão também. Opa. Vou botar aqui igual o Roberto Carlos. Vou deixar aqui, ó. Desculpa, vamos lá, gente. Foco na palavra. Ó, versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e depois por volta das 3 horas, fez a mesma coisa. Saindo por volta
das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Ninguém contratou vocês? Ninguém nos contratou, respondeu eles. E o proprietário lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Vamos lá, gente, atenção ao texto. Ao cair da tarde, verso 8, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, ou seja, os últimos, e cada um recebeu o quê? 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber o quê? Mais. Mas cada um deles recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por últimos, trabalharam apenas 1 hora. E o Senhor o igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Verso 13. Mas o proprietário respondeu a um deles: amigo, Deus é bom demais, né? Chama a gente de amigo, né? Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer com o que quero, não tenho dinheiro com o que fazer, não tenho direito eu de fazer com o dinheiro que é meu aquilo que eu quero? Guarda essa resposta dele aí, Sérgio, depois eu falo contigo. É uma discussão pessoal aqui nossa, tá? Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Olha o que Deus respondeu. Ou você está com inveja porque eu sou generoso. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que divide, Senhor, o que é a alma, o que é o espírito dentro de nós. Tua palavra que mostra o nosso coração, que nos consola, que nos fortalece, mas também que nos corrige, que nos orienta, que coloca a gente no teu caminho, Deus, para que possamos brilhar, para que possamos parecer mais com Cristo e cumprir o teu propósito. Senhor, eu te peço, como eu orei antes, me dá graça, Senhor, para conseguir comunicar tanta riqueza, esse tesouro, Senhor. Me dá graça, Senhor, para conseguir comunicar, Senhor, em nome de Jesus, de forma simples, a tua santa palavra, de modo que todos nós saiamos daqui motivados, Senhor, a te conhecer mais. Em nome de Jesus, amém. Uma perguntinha rápida para os irmãos do som aqui. Tem como me dar um microfone com fio, mas que eu não precise falar muito alto? Pergunta. Não, é porque eu não quero que aumente. Ao mesmo tempo, me parece que eu... Então faz o seguinte, joga no retorno aqui para mim. Porque eu tenho um problema de impostação de voz, e eu começo a achar que eu estou falando baixo, aí eu começo a gritar, eu começo a ficar rouco rápido. Mas é também uma questão de impostação de voz, de calma. Pode colocar aqui, por gentileza, mais um pouquinho. Aí eu vou falar mais baixo. Amém? Amém, glória a Deus. Muito obrigado. Irmãos, essa palavra, como eu disse, é uma palavra muito grande. Então tem muita profundidade, muita riqueza do amor de Deus, da graça de Deus,
de Jesus nesse texto enorme que nós lemos. Então eu separei algumas coisinhas pequenas, mas para que a gente compreenda o que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos. A gente está aqui, irmãos, para aprender. Nós cantamos aqui durante o louvor. Para que venha o Rei da Glória, eu abro o meu coração. Quem tem um coração aberto é quem está pronto a ser ensinado. Quem ouve alguém de coração aberto é quem está pronto para deixar de lado os seus preconceitos, deixar de lado os seus pré-julgamentos. Ouvir alguém de coração aberto é justamente parar para ouvir, parar para aprender, parar e caminhar no meio de pecadores como nós, não é verdade? E Ele quer ministrar ao meu e ao seu coração hoje. Então sejamos nós, como o próprio Jesus falou, para você entrar no reino do céu, tem que se converter numa criança. Ouve agora o que a gente vai ministrar, porque eu não tirei nada de livro da psicologia. Eu não tirei nada da filosofia. Eu não tirei nada de livro aqui de autoajuda, embora tudo isso seja bom e eu leio. Eu gosto disso. Mas eu tirei da santa palavra de Deus. Eu tirei dos significados que Jesus queria transmitir àqueles homens que os ouviam. Glória a Deus. Vamos lá. Essa palavra do jovem rico, uma palavra que já tem... Não, por que eu estou falando isso tudo, né? E também eu queria pedir que os irmãos, enquanto me ouvem, orassem por mim na boa. Porque eu sou um cara que estou em tratamento de Deus. Porque é tanta coisa que eu li essa semana, que a Bíblia se manifestou para mim, eu falei, meu Deus, isso é muito profundo, isso é muita riqueza da tua graça, me ajuda a comunicar isso, eu não quero me perder, eu não quero também deixar aqui uma pregação chata, eu quero que a gente seja envolvido por Cristo. Então, irmão, me ajuda a ter calma, ora por mim, Senhor, ajuda Ele aí a transmitir o que Tu queres, ajuda Ele a comunicar de forma simples a Tua palavra. E por que eu cheguei, Senhor, irmãos, nesse texto? Porque eu estou lendo um livro chamado Depressão Espiritual, do Martin Lloyd Jones. Foi um grande homem de Deus da nossa era. E esse livro fala de depressão. Para você que sofre de depressão, para você que sofre de tristeza, para você que acha que mesmo que depois de cristão a sua vida, você se encontra ainda há muito tempo com infelicidade, eu recomendo você ler esse livro. Porque esse livro, o irmão que escreveu, ele começa a dar diversas causas, não todas, mas a que ele entende que são as principais causas que tornam um cristão infeliz, depressivo. E ele começa a dizer as causas, e ele começa a remediar as causas com a palavra de Deus. E eu estou nesse processo, porque eu passo por isso. Então, eu comecei a aprender a ler, e da outra vez que eu ministrei aqui, eu falei um pouco sobre o que o livro me ensina. E chegou um determinado tempo do livro, que ele caiu nessa parábola. E eu li aquele capítulo falou profundamente ao meu coração, e eu fui para a parábola, essa que a gente leu aqui, dos trabalhadores. Eu comecei a estudar essa parábola, ler, pedir a Deus, Senhor, fala comigo, o que Jesus estava querendo ensinar aqui para aqueles homens? E aquilo foi me transformando, foi falando comigo, foi me edificando, foi me corrigindo. Então, surgiu daí, tá? Por que eu estou lendo essa parábola com os irmãos? E a gente vê aqui, essa parábola do capítulo 20,
o principal foco e objetivo de ensino dela é ensinar sobre a graça de Deus e o senhorio de Cristo. Grava isso, se você está anotando. A parábola dos trabalhadores ensina sobre a graça de Deus e o senhorio de Cristo. Esse é o principal foco. E a gente viu ali que primeiro Jesus tratou com aquele jovem rico que foi embora triste porque tinha muitas riquezas e não quis abrir mão delas para seguir a Cristo. E aí surge uma pergunta. Eu quero te dizer. Jesus contou essa parábola aqui do capítulo 20. Essa parábola foi uma resposta a Pedro. Jesus contou essa parábola simplesmente porque Pedro perguntou uma coisa para ele. Então, quando Pedro pergunta aquilo, Jesus, que conhece todas as coisas, conhecia o coração de Pedro, conhecia a motivação de Pedro, conhecia Pedro desde quando ele nem existia, porque ele era Deus, Jesus era Deus. Então, Pedro conhecia ele mais do que o próprio Pedro se conhecia. Jesus é assim, irmão, com a gente. Ele conhece você e eu muito mais, trilhões de vezes mais do que você mesmo se conhece. Então, Jesus respondeu essa parábola do capítulo 20 porque ele conhecia Pedro. E Pedro fez uma perguntinha. Senhor, esse homem tinha riquezas. Esse homem era perfeito. Olha, Senhor, ele obedecia pra caramba. Ele obedecia tudo. Ele bateu no peito quando ele disse: a tudo isso eu obedeço. O que me falta ainda? Senhor, se esse cara aqui não entra no reino, o que vai ser de nós? Aí ele fala assim: Senhor, mas olha só, isso tudo estava embutido na pergunta de Pedro. Senhor, esse cara não quis abrir mão da riqueza dele. Eu abri mão da minha vida por causa de você. Eu abri mão do meu negócio por causa de você. Eu deixei de ser pescador. Eu abri mão, Senhor, de estar com a minha família para andar aqui, diariamente com você. Porque Pedro e os discípulos andavam diariamente com Jesus. Então, Pedro tinha uma esposa. Ele deixou a mulher em casa. Pedro abriu mão da sua casa. Ele não abandonou a mulher, beleza? Ele voltava para casa. Mas ele abriu mão e falou assim para a mulher: olha só, eu encontrei o Messias. Então, ele me chamou para andar com ele. Então, cuida aqui da casa. Eu vou viajar com ele, eu vou andar com ele, eu vou estar com ele, porque eu encontrei aquele que eu esperava. Então, ele deixou de estar com a mulher dele durante muito tempo. Ele abriu mão de estar com a mulher, mas ele voltava, beleza? Senhor, ele abriu mão de estar com seus amigos, ele abriu mão de divertimento, ele abriu mão da sua família, tudo para estar com Jesus. Então, Pedro viu aquilo ali e falou assim: Senhor, peraí, ele era obediente, né? Mas eu abri mão de tudo. Nós abrimos mão de tudo para andar com você. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? O que você vai me dar em troca? Qual é a minha recompensa? Olha o meu mérito, olha o que eu estou fazendo por causa de você. Esse é o contexto, irmãos. E aí a gente precisa entender que, eu não sei se vai dar tempo, mas se não der tempo, eu fico para outro dia. Aí a gente tem que entender o seguinte: Jesus andava com os 12 e com mais vários discípulos. Então, aquele tempo que Jesus andou com aqueles homens, Jesus estava corrigindo aqueles homens. Aqueles homens tinham coisas boas e coisas ruins, mas eles tinham a sua motivação completamente diferente da motivação de Deus. Olha o que diz lá, não precisa abrir, tá? Eu vou falar uns versículos aqui, mas não precisa abrir porque eu não quero ficar lendo muito versículo, não. Às vezes eu leio muito e me perco aqui. Mas olha o que diz. Obrigado. Eu já estou ficando rouco, mas vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Um dia eu aprendo. Obrigado. Olha o que diz. Então a gente precisa entender o seguinte. Aí beleza, Jesus estava ensinando aqueles homens no dia a dia o que era o reino de Deus. Que Deus, na verdade, era um pai. Jesus estava, irmão, corrigindo a vida daqueles homens. Corrigindo o modo de pensar daqueles homens.
a motivação daqueles homens. Porque aqueles homens eram os 12 e os discípulos que ele escolheu para representar ele quando ele fosse subir. Então Jesus estava o quê? Ensinando. Em Lucas, diz que Jesus ensinava todo dia no templo. Só que é o seguinte, irmão, quando Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo dele na terra. Jesus não está mais fisicamente com a gente, mas o seu Espírito está agora dentro de nós. Isso é muito mais profundo do que ter Deus andando com você ao lado. Entende? Deus agora não é com você, Deus é em você. E você está em Deus. Porque Ele enviou o seu Espírito para morar, fazer habitação dentro de nós, ser um conosco. E o trabalho do Espírito Santo é o mesmo trabalho de Cristo. Na minha caminhada e na sua caminhada terrena, o Espírito Santo começa a nos educar, começa a nos transformar e também começa a nos consolar, começa a nos amar. Ele nos ama, Ele nos completa, Ele nos preenche, Ele cura a nossa vida, mas também Ele agora exerce o papel de Cristo dentro de nós, nos educando, corrigindo a nossa visão deturpada, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido. Para quê? Para que eu e você brilhemos a luz de Cristo por onde a gente anda. Isso cabe dentro de uma palavrinha chamada religião, irmão? Não cabe. Por isso que o Evangelho não é uma religião. Por isso que o Evangelho não é um simples grupo de fórmulas e sacrifícios e rituais para agradar uma divindade. Isso é religião, irmão. Isso é coisa de outros deuses. O Deus Criador do universo não é assim. Ele habita de forma unificada com o seu discípulo. Ele não usa o seu discípulo como muitas entidades fazem. Ele se une ao seu discípulo. Ele se torna um só com o seu discípulo. Não dá para dividir você mais e Deus. Saulo, mas Deus, o Criador, cabe dentro de mim? Cabe. Esse é o mistério. Cabe. O Espírito Santo, essa força que criou o universo, cabe dentro de mim? Cabe. Sabe por que cabe? Porque ele se esvazia de quem ele é e habita dentro da gente. Ele se esvazia de quem ele é, não. Ele se esvazia do seu poder e se torna um conosco. E temos o mesmo amor que Deus tem para Jesus, Deus tem para mim e para você. Não é heresia, foi Jesus que disse isso no capítulo 17 de João. Misericórdia, minha voz. Então, o Espírito Santo está fazendo esse trabalho comigo e com você. Beleza? Nos educando. E aí Jesus responde Pedro. Irmãos, Pedro era o líder daqueles 12. Pedro era o porta-voz daqueles 12 homens. Tudo o que aqueles homens talvez não tivessem coragem para perguntar para Jesus, ele pedia para Pedro perguntar. Então, quando Pedro faz aquela pergunta, ele estava representando a igreja. Quando Pedro faz aquela pergunta para Jesus, ele estava representando os desejos dos discípulos. E Pedro é um representante nosso ali, como igreja. Estou dizendo que ele é o... Não, estou dizendo que Pedro está representando o que está no meu e no seu coração. Nós queremos o quê? Recompensa, irmão. Nós queremos o quê? Senhor, o que eu vou receber por te seguir? Eu larguei tudo, Senhor. Parei de ir para a noitada. Né? Eu também parei. Parei de ir para a noitada, parei de me drogar, parei de beber, parei de me divertir, parei de sair com mais mulheres, de me satisfazer. O que eu vou ganhar com isso, Senhor? E, meu irmão, isso é lícito. É lícito. Sabe por quê? Porque Deus tem recompensa para quem segue Ele. Irmão, o Evangelho não é como é que aquela pessoa que gosta de sofrer? Não é masoquismo não, irmão. O
O evangelho não é masoquismo, não. O evangelho é recompensa. Deus tem recompensa para aqueles que deixaram tudo para o seguir. Saulo, de onde você tirou isso? Ué, da resposta que Jesus deu. Foi Jesus que respondeu. Olha como Deus é maravilhoso. Quando Pedro pergunta, meu irmão, isso é o caráter de Deus, irmão. O caráter de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, é simplesmente, não tem palavras. Meu irmão, se alguém interesseiro chega para mim, se alguém que está comigo por motivações erradas chega para mim e pergunta, Saulo, o que você vai me dar? Eu vou escrachar ele na primeira. O Saulo caído, tá? O Saulo natureza antiga. O Saulo natureza nova, não. Porque o Saulo de natureza nova está aprendendo a ser como Cristo. Está aprendendo a olhar como Cristo. E o Cristo olha para uma pessoa, não mais pelas perspectivas antigas. Ele olha, aquela pessoa é um filho de Deus. Ele é Deus, porque a palavra de Deus diz assim lá em Êxodo. Quando você ofende a um ser humano, você está ofendendo a Deus. Então, o cristão, o Saulo, nova criatura, ele olha para uma pessoa, independente de quem ele seja. Ele olha e fala, opa, aqui está uma pessoa imagem de Deus, na minha frente. Então, olha como Deus é bom. Quando Pedro chega todo errado, batendo no peito, fiz tudo por você, o que você vai fazer por mim? Meu irmão, Jesus podia detonar ele com toda a razão. Jesus podia dar uma lição nele na frente de todo mundo, porque Jesus estava repleto de discípulos. Jesus não faz isso. Jesus primeiro começa a falar tudo que Pedro ia receber, irmão. Jesus falou assim, beleza, né? Você quer saber tudo que você vai ganhar? Tá bom. Aí ele começa a falar, ó, vocês, 12, não estou lembrado agora, bota aqui por gentileza. Vocês 12, primeiramente, quando o Filho do Homem voltar, quando eu restaurar todas as coisas, vocês 12 vão sentar em 12 tronos. Meu irmão, o que é isso? Vocês 12 aqui, ó, vão sentar em 12 tronos comigo. Sujeito daquele ruim, vai. Eu ruim desse... Ó, o princípio da pregação é o seguinte, primeiro você explica o texto, depois você aplica. Só que eu vou explicar e vou aplicar tudo ao mesmo tempo, irmão. Espera aí, sujeito ruim daquele vai sentar comigo no trono? Vai sentar comigo no trono. Eu não vou ficar lendo não, senão eu vou perder muito tempo. Mas deixa o texto aqui. Foi isso que Jesus fez. Eu, Saulo, ruim desse jeito. Meu Deus, eu com pecado, ainda desejando mal para o próximo, muitas vezes. Vou receber, vou reinar com Cristo? Vai. Calma, vamos chegar lá, Avram. Vai. Você, discípulo. É porque você ainda se acha bom, né? Você ainda acha que você é bom, né? Desculpe, irmão, eu rio de mim. Você vai reinar com ele. Peraí, mas ele disse os 12. Não, quando Jesus disse isso, lá em Apocalipse 2, não precisa abrir não. Lá em Apocalipse, alguma coisa que eu vou mandar depois, está aqui, ó, que eu li. Eu li, irmãos. Lá em Apocalipse fala que nós, a igreja, vai reinar com Cristo. Primeira recompensa, meu irmão, que você é seguidor de Jesus, é que quando Cristo retornar, quando Ele restaurar todas as coisas, quando acabar sofrimento, quando acabar dor, quando você não tiver mais choro no seu olho, quando tudo que de ruim acabar, você vai reinar com Cristo. Quem acha que o céu é chato, tem gente falando aí na internet que prefere o inferno do que o céu, porque acha que o céu é chato. Meu irmão, você vai reinar com Ele. Você vai gozar, desculpa a palavra, mas essa é a palavra bíblica. Você vai gozar dos prazeres da era vindoura. Você vai gozar do reino de Cristo. E a palavra no original bíblico é gozar mesmo.
Não com conotação sexual, mas a palavra gozar na conotação sexual é um êxtase absurdo. É um êxtase, é uma alegria, uma satisfação plena. É isso que vamos ter quando Ele voltar. Alegria plena, reinado, reinado, reis e rainhas, príncipes e sacerdotes. Quando Ele voltar na sua vinda e julgar todas as coisas e restaurar todas as coisas, o bruniano vai estar sentado no trono reinando. Amém, Ana? Glória a Deus. Olha a recompensa de quem é discípulo de Jesus. Por isso que Paulo falou assim: os leves e momentâneos sofrimentos que passamos aqui, os leves... Meu irmão, tu acha que Paulo sofreu pouco, que Paulo sofreu muito? Você acha que Paulo... Eu não conheço a sua história, mas você acha que Paulo sofreu mais que você? Tá bom, Paulo não. Paulo é humano. Você acha que Jesus sofreu mais do que você na sua história? Enquanto ele andou aqui na terra? Ou não? Ou você acha que o seu sofrimento é maior do que o sofrimento de Jesus? Posso te dizer com toda a propriedade, não é. Não é. Jesus sofreu muito mais que todos nós. E ele fez isso porque ele tinha uma recompensa, diz a Bíblia. Foi proposto a ele uma recompensa. Até Jesus fez pela recompensa. Se eu estou falando heresia, depois eu subo aqui e peço perdão. Mas, diz assim lá em Hebreus, se eu não me engano, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Então, foi proposto a Jesus uma recompensa. Foi proposto a Jesus uma alegria pelo sofrimento que ele passaria. Entendeu? Então não é errado esperar recompensa, mas nós precisamos ser corrigidos naquilo que pensamos. Vamos lá? Então nós vamos reinar com ele. Pedro era líder. Gente, eu não li Isaías. O que diz em Isaías? Porque, não precisa botar não, os pensamentos de Deus são mais altos que os pensamentos de vocês. Assim como a terra está longe do céu, mais altos são os pensamentos de Deus do que os seus. Os caminhos de Deus, o propósito de Deus, a forma como Ele age. Quando a Bíblia fala de caminho, ela está dizendo o agir de Deus. É a forma como Ele se move. O caráter de Deus é muito mais alto do que o caráter, do que o caminho de vocês. Então, por isso é que nós devemos nos deixar ser tratados por Deus, porque os caminhos dele são maiores. É isso que diz Isaías 55, que eu não li. Então, irmão, Pedro era o líder. Jesus falou qual era a recompensa, irmão. Não é errado esperar a recompensa. E mais, em Lucas ou em Marcos, não sei exatamente agora, porque isso eu vi nos estudos, em Lucas ou em Marcos, que relataram o mesmo texto, eles falam assim, diz que Jesus falou assim, não, deixa eu só ler aqui, só preciso ler, mas não vou ler aonde a gente está mesmo. Aí em 19, Jesus... Peraí. 28, vou ler rápido. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos e irmãs, pai e mãe, filhos ou campos, por minha causa, aqui estamos nós, ok? Aqui estamos nós, todos que renunciaram a alguma coisa importante para eles, para seguir Jesus. Aqui entra a igreja, aqui entra você. Tome isso para você, porque aqui Jesus está falando de você. Desculpa ser enfático. De mim.
por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. 100 vezes mais tudo o que você renunciou. Irmão, esquece mérito. Esquece bater diante de Deus no peito e falar assim, mas eu oro, eu jejuo, isso é injusto. Meu irmão, você nunca conseguiria fazer o que Deus te deu. O que você recebeu de Deus, nunca que o seu esforço poderia te dar, irmão. Estava pensando aqui antes de entrar ali, antes estava aqui fora, eu vou corrigir uma fala que eu falei para o meu irmão e para minha esposa. Eu falei assim para o meu filho esses dias. Filho, aqui na terra, você tem que fazer por merecer. Você tem que estudar para ter um bom emprego. Você tem que correr atrás. Isso é verdade ou não é? É verdade, né? Você tem que fazer por onde? Mas eu falei para ele, quando se trata de reino de Deus, filho, quando se trata de evangelho, esquece mérito, filho. Esquece mérito. Porque o reino de Deus é graça, é misericórdia. Você nunca vai conseguir fazer por merecer, porque o que Ele já te deu excede todo o esforço. Só que ali dentro o Espírito Santo falou comigo, eu estava lendo isso, falei, peraí, eu já entrei no reino ou não? Nós já entramos no reino de Deus ou não? Sim, irmãos. Jesus falou assim, ó, o reino de Deus está entre vós. Entre e dentro. Tem duas traduções e duas interpretações. Assim como ele está dentro, ele está entre. Mas é dentro e entre. Quando eu pensei naquilo, eu falei, não, cara, estou fazendo errado. Eu não posso ensinar meu filho meritocracia. Até mesmo aqui, é graça e misericórdia. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar sendo o melhor, sendo mudado por Deus para ser o melhor aonde eu estou, mas não para receber. Não, porque um filho de Deus, ele precisa glorificar Deus por onde ele anda. Então ele glorifica a Deus como um bom trabalhador, ele glorifica a Deus como alguém que não mente, não engana, não rouba. Então, nós fazemos e buscamos o melhor, estudamos, eu preciso melhorar no meu trabalho, ser um profissional mais focado, mais produtivo, não para ganhar um salário muito maior, mas porque Deus espera isso de mim, como um filho de Deus. E a recompensa vai vir. Eu vou ser reconhecido, eu vou ser honrado, eu vou ganhar mais. Então, quando eu chegar em casa, eu vou ensinar meu filho, esquece isso. Você tem que ser o melhor, porque você recebeu Jesus no seu coração. E Ele espera que você brilhe como um filho de Deus por onde você passar. Então receberemos 100 vezes mais. E aí em Marcos e em Lucas, primeiro a gente falou de uma herança espiritual, não é verdade? Porque isso ainda não aconteceu. Nós ainda vivemos nesse mundo de tristeza, de dores, não é verdade? Jesus ainda não voltou. Quando Ele voltar, nós vamos nos alegrar e viveremos tudo isso que Ele prometeu. Só que Marcos e Lucas falam uma coisa impressionante. Jesus fala assim, é a mesma parábola, e Jesus fala assim, receberão aqui 100 vezes mais. Aí Ele fala, vão receber 100 vezes mais pais, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais posses. Aí eu fui e falei, tem uma coisa errada aqui. Tem uma coisa errada aqui. Irmão, quando a gente se... Aí veio um ensino. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Quando uma pessoa aceita Cristo no seu coração, e aí vem o primeiro desafio para nós como igreja. Aquele que não tem pai, passa a ganhar um pai dentro da igreja. Aquele que não tem amigos, que é solitário, passa a ganhar irmãos e amigos, que é a igreja. A família de Deus. A família de Deus. Quando alguém recebe Cristo, ele nasce de novo e faz parte da família. Então, se ele não tinha pai, ele passa a ter vários pais.
Ele passa a poder contar com uma pessoa que vai olhar para ele com amor de filho. Ele passa a ter mãe e receber amor materno, um abraço de uma irmã, como a irmã Noemi, um abraço da tia Elza, da Rilvete, da irmã Fátima, da Tânia. Ele passa a ter intercessores da, meu Deus, seu Célio e dona Sumara. Então, quando ele entra para a família de Deus, ele ganha intercessores como uma mãe ama o seu filho. Ele ganha uma mãe que ora por ele. Sabe que tem pessoas que oram por você como uma mãe? Aqui dentro, nós não somos a família perfeita ainda e nem seremos. Mas aqui dentro você tem uma mãe que ora por você. Porque tem intercessores aqui dentro, mulheres que oram pelas pessoas aqui na igreja. Então sim, dentro da família de Deus, você e eu podemos ganhar pais, mães, irmãos, fraternidade. Você pode olhar para o seu lado e ter alguém que caminhe com você, como um irmão. Ah, mas ele só me vê na igreja. Tudo bem, mas ele vai conseguir romper. Vocês vão conseguir fazer outras coisas quando sair daqui. Vão, calma. Não corre, calma. Você vai ganhar também posses. Sabe por quê, irmão? Aqui entra o desafio para mim e para todos nós. Quando alguém entra na família de Deus, se ele não tem casa, ele ganha. Porque quem tem mais divide com quem tem menos. Quando ele entra para a igreja, ele não vai mais passar fome. Porque quem tem vai dividir com ele aquilo que ele não tem. Então, aqui nesse momento agora, a gente pode receber isso de Deus. Nós podemos ser esses que abraçam como pais e mães, que andam junto como irmãos, que abrem o bolso e pagam uma conta, fazem uma compra de casa se está faltando. Aqui dentro você vai ter gente, em nome de Jesus, que se importa para você quando você não veio ao culto, que liga para você e fala, cara, você faz falta, tua presença faz falta, ainda que você venha só no culto e aperte a minha mão, é isso que eu quero, cara, venha estar com a gente. Porque era disso que Jesus está falando. A pessoa ganha uma família, a família de Deus, e ele não vai mais passar necessidade. Ele pode passar por lutas, doenças, e juntos sofreremos com ele. Era isso que Jesus estava falando. Temos recompensa. E aí Jesus fala isso tudo para os discípulos. Essa recompensa maravilhosa que ele nos deu. Ai, ai. E aí, depois de falar isso tudo, então, meu irmão, esquece esse negócio. Obrigado. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. E agora eu preciso entrar na parábola. 12 minutos, caraca. Olha que eu botei 60 minutos aqui de pregação. E aí, esquece esse negócio de chegar para falar assim, Deus, eu estou fazendo tanto, isso é injusto. Não, irmão. Você não tem capacidade para receber tudo que Deus já te deu. Toda a sua dedicação e esforço, você vai receber muito mais que isso, irmão. Esquece esse negócio de mérito. Esquece isso. Amém? Apenas como o pastor tem ensinado aqui, apenas entre naquilo que a fé já te deu. Porque nós aqui trabalhamos com o seguinte pensamento. É o agora e o ainda não. Qual é o agora? Deus já nos deu o seu amor, sua graça, já transbordou em nós o seu coração. Nós já somos um com Ele, nós já fomos amados por Cristo. Nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora entra o que ele falou. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É o que diz Efésios 2. Você já está assentado. Só que esse lugar que você já recebeu, você só acessa pela fé. Você só acessa conhecendo e se apropriando. Isso vai se tornar uma realidade na sua vida. Ou seja, é o agora. É agora. Cristo já morreu, já ressuscitou. Você já é uma nova criatura. Você já tem poder para enfrentar as suas lutas. Você já tem fé para vencer as dificuldades. Você já tem inteligência para conseguir passar no concurso que você quer passar.
Por quê? Porque ele já fez por você. Basta você se apropriar em fé e estudar. Agora, o ainda não é o quando ele vir. Ou é o agora, mas ainda não. Ou seja, porque nós estamos aguardando ele vir. Então, quando ele vier, o nosso corpo vai ser transformado e nós vamos ver ele olho a olho. A palavra diz que naquele dia você não vai mais precisar ter fé e não vai mais precisar ter esperança. Porque a fé e a esperança é alguma coisa que se espera. Aquele dia você só vai precisar do amor. A Bíblia fala, a fé e a esperança vão passar, mas o amor é eterno. Então naquele dia nós vamos olhar para ele, irmão. Não tem nem palavras para explicar a felicidade que você vai sentir, irmão. Não vai ter nem palavras, mas faça uma reflexão. Aquilo que a ideia de felicidade que você tem na sua mente hoje desculpa ser incisivo, mas é o que eu penso para mim, é ridículo. É ridículo perto daquilo que Cristo tem para te dar. Emprego bom, salário bom, mas é ridículo. E aquilo que ele tem para te dar, a esperança e a fé fazem você receber antecipadamente um pouquinho. E esse pouquinho já transforma a nossa vida. Porque a fé e a esperança é antecipar uma alegria futura. Então, irmão, esquece a ideia de felicidade que você tem hoje. Abraça a ideia de Deus para você. Abraça o plano de Deus para você. Abraça a felicidade que Ele tem para você. Seja como uma criança. Seja como uma criança, Saulo. Seja como uma criança, Saulo. Aí vamos entrar agora. E aí Jesus fala isso tudo para eles. Com certeza os olhos deles cresceram. Por quê? Porque ele estava achando que o reino de Jesus seria literal. Ele estava achando que finalmente eles iam triunfar contra Roma. Que Roma ia ter o que merecia pelos anos de sofrimento que eles passavam. Que aqueles cobradores de impostos iam ver. Vou falar uma parada aqui agora. Que aquele governo vai ver. Esse governo vai ver. Vai vir um governo melhor aí. Tem alguém se identificando com isso ou não? Eu me identifico, irmão. Vai vir o governo do justo aí, vocês vão ver o que é governar de verdade. Eles achavam isso, é o nosso pensamento, irmão. A gente acha que governo é a solução do Brasil, irmão. E aí ainda coloca cristão nisso, misericórdia. Misericórdia. A igreja, na sua história, ela foi referência para os governos. Mas a igreja A igreja era Vou só para dizer o que é a igreja. A igreja deve ser assim, ó, a família de Deus na terra. Deve ser assim, ó. Governo, eu sou a igreja agora, tá? Eu sou toda a igreja. Governo, a forma que nós vivemos é o que significa ser justo. A forma que nós vivemos é o que significa ajudar o próximo. A forma como nós vivemos aqui é o que significa amar. E aí a gente pode inspirar um governo. Nós podemos influenciar um governo. Mas, a partir do momento que a igreja se juntou com o governo, deu ruim. Porque o homem é falho. E quando o dinheiro começa a entrar, o homem começa humilde, cheio de motivação correta. Assim como ocorre em várias igrejas. Começa bem, mas quando começa a encher o dinheiro, começa a entrar, o coração se perde. Assim é eu e você, somos nós, irmão. Mas esses novos homens que nós estamos sendo formados não serão assim, amém? Deus vai poder te dar muito, porque isso não vai corromper o teu coração. Então essa é a forma de se influenciar uma nação. E não se juntando, e não impondo a lei cristã como uma lei. Quem quer obrigar um não cristão a ser um cristão, está errado. Quem quer obrigar um não cristão a obedecer a Deus, está errado, irmão. Mas não vamos por esse lado não, porque eu não quero ir por aí. Então, eles tinham motivação corrompida. Eles queriam riquezas. Eles queriam receber aqui. E Jesus precisava mudar o coração daqueles homens.
Jesus precisa mudar o meu e o seu coração. Jesus precisa corrigir as nossas motivações. O Espírito Santo precisa purificar o meu e o seu coração. E a palavra de Deus diz que Ele faz isso através dos sofrimentos também. O sofrimento purifica. Nesse livro que eu estou lendo agora, fazendo teologia, e a matéria espiritualidade cristã, li uma frase que me marcou. Não existe amor sem dor. Amor e dor andam juntos. Amor e dor andam juntos. Então é pela dor que a gente aprende a amar. É pelo sofrimento que nós aprendemos a se tornar quem Cristo quer que você seja. Por isso que Ele permite sofrimento na minha e na sua vida. Para que nós aprendamos a amar como Cristo amou. E aí Jesus precisava corrigir o coração deles. Jesus conta essa parábola. Vamos lá. Misericórdia. Irmão, vou te falar uma coisa. Isso aqui que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho uma coisa para mim que eu já falo algumas vezes que eu preguei. Se você sair daqui doido para voltar na outra semana querendo ouvir a pregação, está errado. Esquece o que eu falei. Se você sair daqui e falar, nossa, eu vou voltar no próximo domingo para ver o que o pastor vai pregar. Esquece tudo, não deu certo. Não é isso. Não é isso. Porque isso tudo que eu estou falando, perto do que eu experimentei essa semana, orando, lendo, ainda que... não vou entrar aí não. Ainda que pouco, porque eu podia muito mais, eu tinha tempo para muito mais, mas eu escolhi fazer outras coisas. Escolhi ficar no Instagram, escolhi dormir. Mas no momento que eu parei, falei, meu Deus, como o Senhor é bom. Estou dedicando para o Senhor aqui 1 horinha da minha semana. Falo isso para vergonha minha. Vou mudar em nome de Jesus. Mas quando naquele momento que eu parei em alguns outros, o Espírito Santo encheu meu coração de bondade, de graça e de amor. Falei, meu Deus, como o Senhor é bom. Que o que eu merecia é lambada. Então, isso que eu estou falando para você aqui, é só um pouquinho daquilo que eu experimentei essa semana na palavra. Então, qual é o resultado que eu quero, que eu desejo que isso produza em você? Eu não quero que você goste de me ouvir. Não quero, irmão. Eu quero que você saia daqui e pegue a sua Bíblia e se feche no seu quarto e ore ao seu pai que te ouve. Quero que você pegue a sua alma, Saulo, mas eu não consigo ler. Ouve! Bota no YouTube, Evangelho de Mateus, e ouve. Para lá antes de dormir, vou ouvir 10 minutos da palavra. É isso que eu quero que você faça, irmão. Se você fizer isso, eu vou ficar feliz. Eu quero te ver aqui, irmão, fluindo, pregando, porque eu sou abençoado com a sua vida. Então, eu não quero que você fique preso a mim. Vou ouvir lá que Saulo fala, que o pastor não. Isso é coisa de sistema religioso. Isso é coisa de quem usa argumento para atrair a tua atenção. É coisa de quem usa técnica para prender a sua atenção e te fazer dependente de quem está aqui em cima. Nós não somos assim. Queremos que você seja mestre, pastor, profeta. Queremos que você coma a palavra de Deus, que você esteja aqui pregando. Então Jesus chegou a hora de confrontar os caras. Mas olha o quanto ele deu. Nossa, você começa a falar, mano, eu me perco. Tem que voltar para a palavra. Aí ele falou, beleza, né? Agora eu disse a recompensa de vocês estão... Agora Jesus conta uma história para corrigir aqueles homens. Eu vou falar só por alto aqui. A história do trabalhador ou do chefe de família que tinha uma vinha, saiu, vinha é uma plantação de uva. Jesus usou uma expressão que todos conheciam, que todos ali naquela época trabalhavam em plantações, mas talvez hoje seria alguém que tinha uma empresa, seria alguém hoje que tinha um supermercado e abriu seleção para contratar trabalhadores. Só que ele próprio, o dono da empresa, estava contratando. Ele não tinha um setor de RH. Ele não tinha outros para fazer o trabalho dele. O próprio proprietário saiu a contratar trabalhadores.
Meu irmão, o proprietário dessa vinha que Jesus estava ensinando era Deus. É Deus. Jesus estava falando de Deus. Jesus queria ensinar para aqueles homens uma coisa sobre Deus. O próprio Deus contrata os seus trabalhadores. Ele não terceiriza. Ele sai para contratar os seus trabalhadores. Os trabalhadores da vinha somos eu e você. Eu e você, irmãos. Você foi chamado pelo próprio Deus para trabalhar no seu reino. Ele pessoalmente saiu e buscou você ao mandar o seu filho. Recrutou você. Não tem terceirizado, o negócio é com ele. Seu negócio é com Deus. Tem esse negócio de falar assim, porque o pastor, aquela igreja fez isso comigo. Não, não foi a igreja que salvou você. Não foi a igreja que te deu uma vocação. Foi Deus que te vocacionou. O trabalhador saiu para contratar trabalhadores. Glória a Deus por isso. Porque nós temos um patrão, e eu posso dizer assim, porque antes de tudo ele é Deus. Acabou meu tempo. E aí? Tem mais um pouquinho? Se não der tempo, depois eu termino uma outra oportunidade. Graças a Deus. Meu irmão, como é bom você trabalhar numa empresa que tem um diretor humilde, não é verdade? Como é bom você ter um chefe. Eu posso falar isso. Eu posso falar isso. Eu tenho um chefe humilde. Direto, meu chefe direto. Eu tenho um chefe humilde, graças a Deus. Deus sabe aonde me coloca, sabe por quê? Só o meu chefe para ter paciência comigo. Só o meu chefe para ter paciência comigo no meu trabalho, irmão. E Deus me deu um chefe paciente. Como é bom a gente ter um diretor humilde. O dono da terra te chamou para trabalhar com ele. O Criador do universo saiu, desceu no céu e andou no meio de nós e me contratou. Me salvou e me contratou para trabalhar para ele. A vinha, ele contrata trabalhadores para trabalhar na sua vinha. A vinha, irmão, é o reino de Deus. A vinha é o reino de Deus. Vou falar uma coisa para você. Você já está no reino de Deus. Tenha certeza, você não precisa ter medo de perder a sua salvação. A sua salvação, o seu acesso ao reino de Deus, não está baseado naquilo que você faz. Você só está no reino de Deus, você só está salvo porque Ele desceu para te contratar. Antes da criação do mundo, Ele já tinha planejado para te salvar e para te contratar para a vinha dEle. A vinha é o reino de Deus, e nós já estamos no reino de Deus hoje. Então tenha essa convicção dentro de você, amém? Você precisa ser santo. A propósito, a gente está finalizando o mês de santidade, na leitura bíblica. Você precisa ser santo, enquanto você caminhar, você tem que lutar contra o pecado. Se você mente, para de mentir. Se você rouba, para de roubar. Se você trai a sua esposa, para de trair agora. Se você alimenta sentimentos de imoralidade, luta contra isso. Isso é outro assunto. Tá? Mas você é salvo. Você já está no reino de Deus. Você não precisa fazer o que é certo para chegar naquele dia diante dele e falar: eu mereço estar aí porque eu lutei contra o pecado. Não, ele vai rir da nossa cara. Se a gente fizer isso, ele vai rir como um pai ri de um filho. Entendeu? Você já é salvo, você já foi contratado, você está no reino. E o administrador, no final do dia, o dono da vinha chama o administrador. Para o quê? Recompensar. O administrador é Cristo. O próprio Cristo falou: quando eu restaurar todas as coisas e o Filho do Homem vier, ele vai recompensar. Então o administrador da parábola é o próprio Cristo. Irmãos, a parábola diz que, tu avisa aí, são 12:00 agora. Eu vou só falar isso. A parábola diz que o homem saiu, olha só. Olha Jesus ensinando.
Muito importante. Jesus começa a parábola falando assim, ó. Porque o reino de Deus é como um trabalhador. Irmão, nós entendemos sobre o reino da terra. Você entende como o sistema da terra funciona? Eu entendo. Cruel. Nadando com os tubarões. Tinha até um CD de uma banda que eu gostava que era Nadando com os Tubarões. O sistema da terra, o sistema em que nós vivemos, que é governado pelo diabo, pelos seus demônios e pela carne e pelo pecado, esse reino eu entendo. Eu sei como é. Aqui, meu irmão, os espertos ganham. Aqui quem é forte é que manda. Aqui o negócio a gente conhece. Mas você acha que você e eu entendemos do reino do céu? Não, irmãos. Jesus estava mostrando para aqueles homens, olha, o sistema religioso vocês conhecem. A lei, o judaísmo, vocês conhecem. Agora, o reino de Deus não é assim. Diversas vezes Jesus falou, o reino de Deus é como? O reino de Deus é como? Ele estava ensinando para aqueles homens. E a palavra de Deus ensina para nós que o reino de Deus é completamente diferente do sistema da terra. Não compare o evangelho com a religião que você já foi. Não compare o evangelho com o governo, sei lá. Você precisa aprender sobre o evangelho. Eu preciso aprender sobre o reino de Deus. Então Jesus fala, pois o reino de Deus é como? Estava ensinando. E aí diz que o proprietário saiu de manhãzinha, cerca de 5 horas da manhã. O dia saindo, ele saiu para contar. Agora dá até pena, porque eu apanhei tanto aqui dessa parábola. Não sei se vai dar tempo. 5 horas da manhã, sai o proprietário para contratar trabalhadores, Jesus falando. E ele vai para a praça. A praça era o lugar onde quem precisava contratar ia, era um lugar público de encontro. Era a praça. Como era antigamente, na verdade, tia Elza? As praças não viviam cheias. Quanto mais antiga a sociedade, mais assim era. Entendeu? Então, ele saiu para a praça, lá estavam quem queria trabalhar e quem queria contratar. Estava na praça. Então, ele vai para a praça e diz o versículo que ele faz um acordo com homens, com trabalhadores que estavam na praça lá doido para trabalhar. Ele faz um acordo, lembra disso? Acordo. Aqueles homens chegaram, peraí, você quer trabalhador para sua vinha? Quero. Quanto você vai me pagar? Não, justo é depois. Primeiro trabalhador. Não, olha os primeiros trabalhadores. A Bíblia diz que quando ele saiu 5 horas da manhã, ele fez um acordo com os trabalhadores a trabalhar pelo dia a 1 denário, que significava a paga de um dia de trabalho. Então aqueles homens estavam lá, acordaram cedo, se arrumaram, preciso trabalhar, foram para a praça. Aí chegou lá o cara, o trabalhador, o proprietário. Vocês estão querendo trabalhar? Tamo, opa, que pessoal, vem. Então aqui, conseguimos. Olha só, tem uma vinha ali, quero contratar vocês, vamos lá trabalhar. Não, tá achando que é assim, rapaz? E vamos lá trabalhar o quê? Quanto você vai me pagar? Aí começou, 1 denário. A Bíblia diz que eles chegaram a um acordo. E a palavra ali no original é barganha. Aqueles homens barganharam com o proprietário da vinha. A Bíblia diz que inicialmente, não diz como foi a negociação. Mas inicialmente, eles não aceitaram trabalhar por 1 denário talvez. Queriam mais, porque o seu trabalho tinha valor. Mas, no final da negociação, o trabalhador da vinha era tão bom, o nosso Deus é tão bom, que ainda assim contratou aqueles homens que barganhavam. Contratou. Chegou a um acordo. Vai lá, foram cedinho. Bora, galera, arrumamos trabalho, bora ralar, bora trabalhar o dia todo. Foram para a vinha. Depois diz que ele saiu de novo. Por volta 6 horas. Depois ele foi 9 da manhã. E aí a Bíblia diz que ele chegou lá e encontrou uns desocupados. Porque na praça tinha gente que queria trabalhar, mas tinha também quem não queria trabalhar. Praça é assim. Não é verdade, tia Elza?
Praça é assim. Tem até uma pegadinha, meu Deus do céu, vou falar de pegadinha no misericórdia. Tem até uma, não, depois você vê lá, bota lá, pegadinha da praça, você vai ver. Mas desconsidera os palavrões. Não vê isso não, irmão, não vê isso não. Perde seu tempo com isso não. Não segue meu exemplo não, irmão. Ou seja, ele chegou às 9 horas e encontrou gente desocupada. Lembre-se, Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus. Então, no reino de Deus, existe trabalhador que barganha. No reino de Deus, existe trabalhador que bate no peito e fala, eu sou bom, tem que me pagar o que eu mereço. Não vou aceitar isso não. Mas Deus o quê? Mas no reino de Deus, está lá o cara. Está lá o cara trabalhando no reino de Deus. Que Deus bom, hein? Você contrataria um trabalhador desse? Você contrataria? Não sei se eu contrataria não, irmão. Vamos lá. Chegou, mas o Saulo transformado sim. Aí, 9 horas, uns desocupados para não falar outro nome. Aí o trabalhador, o proprietário é tão bom que fala assim, ó, vai trabalhar na minha vinha. Aí sim ele fala, ó, vou pagar o que é justo. Quando os caras ouviram isso, o quê? Estou fazendo nada o dia todo? Estou aqui carteando, jogando carta, jogando dama. Vamos lá, bora. Vai pagar o que é bom. Confiaram na justiça do proprietário. Confiaram na justiça do proprietário. Olha que coisa louca. O trabalhador que barganha confiava em si mesmos. O desocupado confia na justiça do proprietário. Mas estava lá no reino de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que Ele contrata desocupado para o seu reino. Deus é, meu irmão, essa parábola fala de tanto amor que Deus tem. Que Deus olha e fala o quê? Esse não merece não. Merece sim, porque eu dei minha vida por ele. Merece sim, porque eu olho para o homem, é minha criação, eu quero regenerar ele, eu vou transformar ele. Você está vendo ele agora? Olha ele daqui a um tempo, você vai ver como é que ele não vai estar. Esse é o Deus que ama você e eu. É isso que Jesus estava ensinando para eles. Desocupado, para não falar outra palavra. E aí, contratam e vão para a vinha. Depois, irmão, olha, meu irmão, esse proprietário ficou o dia inteiro na rua convidando trabalhador, irmão. 9 da manhã. Depois ele foi meio-dia, 15 horas da tarde. Meio-dia, meu irmão. 15 horas da tarde. Naquela época, o dia terminava quando escurecia. Nossa, isso é tão profundo. Isso é tão profundo, né? Antigamente, as gerações antigas, meu irmão, escurecia, iam para casa, comiam e dormiam. Hoje em dia a gente fica acordado até 2, 3 horas da madrugada. Essa é a razão da nossa doença, irmão. Essa é a razão de hoje a gente ser uma geração depressiva, ansiosa. Enfim, isso aqui é outra seara. Então, quando o dia escurecia, acabou o trabalho. Meio-dia já está no meio do dia. 15 horas da tarde, só faltam 3 horas de trabalho. E está lá o proprietário contratando gente para o reino de Deus. Gente desocupada, que não queria nada, que não merecia nada. Os caras não mereciam nada, irmão. E outra, para terminar, a Bíblia diz que ele vai na hora 1/10. Sabe o que significa isso? Vamos supor que acabava às 18 horas. Ele foi às 5 da tarde. 5 da tarde. O cara estava contratando gente. Isso fala ou não fala de um rei, de um Deus que é amoroso? Que salva o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi salvo na hora 1/10. O cara fez besteira a vida toda. Na hora de morrer, clama por misericórdia. E é o que? Salvo. Recebe a mesma recompensa de uma pessoa que viveu a vida toda obedecendo ao reino de Deus. Olha que Deus bom, irmão. O mesmo amor. E aí, ele contrata pessoas até 5 horas da tarde.
iam trabalhar 1 hora só. Agora pensa comigo numa reflexão. Você está na praça, fazendo nada. Chega um cara 5 horas, fala assim, olha só, faz um trabalho para mim até 6 horas da tarde. Claro, quanto você vai me dar? Vou te dar aquilo que é justo. Caramba, o ensino diz que aqueles homens que foram trabalhar às 5 da tarde, falaram assim, galera, vamos dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor. Vamos trabalhar com tudo que a gente pode. Olha a oportunidade que a gente recebeu. Nós estamos agora contratados para um grande dono de uma vinha. Olha isso, irmão. Vamos trabalhar com alegria. Ele foi misericordioso com a gente. A gente estava desocupado e ele nos deu um emprego. Vamos. Foram. Trabalhar 1 hora só. Isso me lembra uma coisa, irmãos. Jesus falou assim, olha, os campos estão brancos. Lembra disso? Jesus andando com seus discípulos. Olha aqui, ó, os campos estão brancos. Está na hora da colheita. Mas falta o quê? Trabalhadores. O homem ficou o dia todo na rua. E aí diz os estudiosos que, ou porque eu tinha muito trabalho, e aqueles primeiros não dariam conta, e ele tinha que contratar mais e mais e mais, e também por causa da sua graciosidade e da sua bondade. Ele queria ajudar. Meu irmão, os estudiosos dizem que aquele homem, que Deus, que é o representante aqui como proprietário, que Deus é tão bom, que ele olha para uma pessoa que está desperdiçando a sua vida. Imagina uma pessoa agora na sua cabeça, que esteja acabando com a vida dela, desperdiçando a sua vida em coisas ruins. Deus olha para essa pessoa com amor. Deus olha para essa pessoa com graça. Deus olha para essa pessoa e fala, eu preciso dessa pessoa no meu reino. Eu preciso dessa pessoa no meu reino. Agora, como nós, como igreja, temos olhado esses que estão na lama? Como nós estamos olhando para esses que estão muitas vezes em trio elétricos, que estão em baile funk com o microfone na mão, cantando proibidão, incitando outros jovens a se prostituírem, a usar drogas. É isso que vem na minha cabeça, irmão. Como a gente olha para esses MCs aí, de trap, que atualmente só canta besteira, miserável, que queime no inferno. É assim que a gente tem olhado para essas pessoas. E Deus está olhando para ele assim, cara, eu quero esse cara no meu reino. Salvar esse cara. Ainda que ele trabalhe 1 hora, eu preciso salvar ele. Eu amo ele. Eu dei minha vida por ele. Você entende como nós, que somos os trabalhadores, precisamos mudar a nossa visão sobre recompensa, sobre o próximo, sobre a vinha, sobre o reino? Esse é o nosso Deus. E aí, eles trabalharam com empenho. Jesus olhou, passou pelos campos brancos e falou, o campo está branco. Jesus estava falando daquele campo branco ali, irmãos. Eram as prostitutas, eram os cobradores de impostos, eram aqueles que viviam na farra. Esse era o campo branco, irmão. Jesus estava falando, os campos estão brancos, cara, vocês não estão vendo? Vocês estão condenando aqueles que eu amo. Vocês estão pisando neles, naqueles que eu amo. O campo está branco. Eu achava que Jesus passou o ministério dele andando com todo mundo. Não é verdade. Diz os estudiosos que Jesus, no maior tempo do seu ministério, esteve em lugares, como é que diz, cara? Marginais. Ele esteve sim com estudiosos, com fariseus. Quem convidava ele, ele ia. Mas ele gastou tempo nos lugares marginais. Campo branco, prostituta, cobrador de imposto, drogado, leproso. Só pessoa rejeitada pela sociedade. E aí Jesus falou assim, ó. Orem ao Senhor da seara para que enviem mais trabalhadores. Irmão, o Senhor da seara é Deus. E ele envia, olha só, cristão, você que tem mais de 10 anos de evangelho, Saulo, ele manda quem ele quer para trabalhar no reino. Não é você e não sou eu que vamos determinar quem vai trabalhar, o modo que essa pessoa vai trabalhar. Ele manda barganha, ele manda quem barganha e ele manda desocupado.
No meio da seara, no meio da igreja, você precisa aceitar todos os trabalhadores. O problema dos discípulos é que entre eles viviam competindo. Nós, como trabalhadores, entre a gente, vivemos em competição, vivemos em discussão, vivemos em inveja, vivemos um querendo ser melhor que o outro. E Jesus viu aquele dos seus 12 e falou: vou ensinar para eles quem é Deus. Quem manda o trabalhador é Deus. Se Deus está enviando para a seara dele um desocupado, abrace esse desocupado. Se o trabalhador que Deus está enviando para a CCR é alguém que não quer nada, ame esse que não quer nada. Transforme a vida desse que não quer nada. Diz a tradição cristã, meu Deus, diz a tradição cristã que o apóstolo João foi o que mais viveu. E a tradição diz que ele morreu lá em Éfeso, se eu não me engano. E lá em Éfeso, diz a tradição cristã, isso não está na Bíblia, tá, irmão? Isso é livro de tradição. Que ele lutou por um homem que ninguém queria. Ele lutou por um homem que todos desprezavam, era alguém ruim. Se você quiser, depois você pesquisa, eu posso te mostrar onde eu li isso. E ele falou, ele foi lá e acreditou numa pessoa que ninguém acreditava, alguém que era ruim. Quem era João? Era um discípulo de Jesus. João estava aqui quando Jesus falou isso. João foi transformado pelo amor de Deus. João foi Jesus na vida daquele homem. E ele conseguiu, aquele homem foi salvo. Então, é Deus que manda os trabalhadores. Não sou eu e você. É Deus quem quer que... Ou seja, no meio de nós tem quem barganha, no meio de nós tem desocupado, no meio de nós tem quem não quer nada. Essa é a seara do Senhor, essa é a igreja, e Ele está transformando cada um de nós. E eu quero concluir dizendo o seguinte, faça uma reflexão pessoal agora. Faça uma reflexão. Que tipo de trabalhador você tem sido na seara? Será que você está barganhando com Deus? Quem barganha, isso aqui eu li no livro. Se você é uma pessoa que olha muito para o que você faz, fala, meu Deus, olha o quanto eu já fiz por essa igreja. Eu não merecia isso. Se você olha muito para o que você faz, você sabe exatamente o seu esforço anotado no papel, você tem sido um trabalhador que tem barganhado com Deus. E isso sabe o que vai gerar em você? Porque o livro fala sobre isso. Depressão. Isso vai gerar para você uma vida infeliz. Por quê? Você não confia na graça de Deus. Você não confia na justiça de Deus. Você barganhou um acordo com Deus. Você acha que merece mais do que você faz. Esses são os trabalhadores que barganham. E, infelizmente, esses são aqueles que estão desde cedo na vinha. Esses são aqueles que chegaram primeiro. São aqueles que passaram o dia todo debaixo de sol, porque aqueles homens ralaram, irmão. Eles estavam o dia todo, passaram debaixo de sol, tanto que olha o que eles falaram. Quando eles viram os menores, aqueles que chegaram, aqueles desocupados, gente, sempre me vem outra palavra aqui, não vou falar não. Quando eles viram, olha como é que o proprietário foi sábio. Primeiro, ele chama os últimos que chegaram, os desocupados. Meu irmão, imagina a alegria daqueles homens. Caramba, trabalhamos 1 hora, trabalhamos apenas 1 hora, estava na praça sem fazer nada, eu não merecia nada, eu não merecia nem estar aqui, e o Senhor está me dando 1 denário, uma paga de 1 dia, muito obrigado. Saíram de lá o quê? Gratos, gratidão no coração, porque confiaram na justiça de Deus. Você quer ser uma pessoa grata? Eu quero. Gratidão, eu aprendi no livro de desenvolvimento pessoal, que gratidão não é falar gratidão pelo dia. Sabe como eu faço às vezes? Posto lá no Instagram, gratidão. Isso não é gratidão. Gratidão é atitude. Se eu escrevo no Instagram assim, posto um story, gratidão. Chego no trabalho, começo a falar mal do meu chefe, eu não estou sendo grato. Eu coloco lá no Instagram, gratidão. E chego no meu trabalho, que trabalho ruim que eu tenho. Que trabalho ruim, não aguento. Estou doido para chegar sexta-feira.
eu não estou sendo grato. Gratidão é uma forma de viver. Gratidão é uma... Eu estou falando isso para mim, irmãos, pelo amor de Deus. Isso passa por mim, isso passou por mim. Esse confronto passou por mim, está passando por mim. E vai passar por mim até quando eu for para o céu. Eu estou nesse processo junto com você. Então, aqueles últimos foram gratos. Uma gratidão absurda. Receberam muito mais do que merecia. Lembra do que eu falei? Que essa parábola fala sobre graça? E aí os que chegaram primeiro falaram, caramba, olha ali, rapaz. Cutucou o outro. Tu viu quanto ele recebeu? Quando chegar na nossa vez, o cara vai dar bem mais do que a gente combinou. Vai dar aquilo que eu mereço de verdade. Aquilo que eu barganhei lá atrás, quando eu pedi a ele, quando ele veio me contratar. Quando chegou na vez dos caras, irmão, o cara deu a mesma coisa que ele deu pro desocupado. Um denário. O cara olhou assim, o que é isso aqui? A palavra diz que eles reclamaram com o proprietário. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quem nós achamos que somos para barganhar com Deus? Quem nós achamos que somos para chegar diante de Deus e falar assim, ó, eu mereço. Isso não é justo. Quem nós somos, irmão? Quem nós somos, irmão? Para chegar diante do Senhor da glória. Olha Jó, irmão. Você sofreu mais do que Jó? Me perdoe a minha demora. Você sofreu mais do que Jó, irmão? Eu não sofri mais do que Jó. Jó sofreu, meu irmão, absurdamente. Jó reclamou. E está tudo bem. Reclama mesmo diante de Deus. Gostei do que a irmã Fátima disse aqui outro dia na reunião de oração. Você precisa aqui na reunião de oração. A irmã Fátima falou assim, eu estava orando naquela manhã, reclamando com Deus. Glória a Deus. Reclama mesmo com Deus. Bate mesmo diante de Deus e fala, Senhor, isso é injustiça, faz isso. Mas deixa Ele te tratar. Deixa Ele te tratar. De modo que você chegue e faça como Jó. Jó no final da vida, quando Jó, diante de todo aquele sofrimento, a Bíblia diz que quando Deus se levanta para responder Jó, Deus não responde Jó. Deus não chega para Jó e fala assim, sabe por que aconteceu isso, meu filho? Sabe por que você está doente? Porque você deixou de orar. Porque você não leu a Bíblia, Jó. É por isso que você está doente. Você faltou o culto, Jó. Meu irmão, você acha que o teu Deus é assim? Você acha que o teu Deus é assim? Deus chegou para Jó e falou assim, Jó, vem cá, eu vou te responder. Quem criou o mundo, Jó? Aí Deus começa a ver, vai lá, Jó 42. Cara, Deus dá tanto detalhe. Deus fala, se eu não me engano, até do canto das cabras, algo assim. Muito detalhista. Jó, quem dividiu o céu? Deus começa a falar de si para Jó. Jó, aí sabe o que Jó faz, irmão? Quando ele cai em si, eu estava doido, perdoa. Quem sou eu, Senhor, para questionar? O Senhor é tudo, o Senhor é minha vida, o Senhor é meu tudo, o Senhor é tudo que o Senhor tem, o Senhor me ama. Aí Jó fala assim, ó, uma frase que nós devemos falar. E olha que Jó era um homem bom, hein, irmão. Jó era religioso, hein, no bom sentido, hein. Jó ajudava o próximo, hein. Jó ajudava o próximo, era justo, era um homem bom. Só que ele fala assim no final da vida dele para Deus, Senhor, antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, o que você precisa, o que eu preciso, não é da tua doença curada. Desculpa falar isso. Eu falo isso para mim, irmão. O que eu preciso não é do seu trauma que você passou na tua infância curado. O que você precisamos, irmão, é contemplar quem é Deus. Você e eu precisamos, irmão, é contemplar, é deixar que Deus, e Deus ele está doido para que isso aconteça. É abrir os olhos e falar, Senhor, o Senhor é muito maior do que o meu trauma. O Senhor é muito maior do que essa minha doença. E o Senhor me ama. O Senhor deu o seu Filho por mim. É isso que a gente precisa, irmão. Precisamos ver Deus face a face, não te ouvir falar. Ser um religioso, fazer coisas boas, é bênção. Deus não se importa com a quantidade de trabalho que você faz. Deus não se importa
com a quantidade de coisa que vocês fazem. Deus está se importando em como está o seu coração em fazer as coisas. Aqueles homens trabalharam 1 hora e agradaram o coração de Deus, porque eram gratos e confiaram na justiça de Deus. Mas aqueles homens que barganharam, que não confiavam na justiça de Deus, segundo a parábola, terminaram infelizes. E aí aqui tem um ensino. Toda a parábola de Jesus, praticamente toda a parábola, não tem um final. A parábola do filho que se perdeu, o filho pródigo, quando ele volta, o filho mais velho, que são os trabalhadores que barganham, que muitas vezes somos nós, o filho mais velho fica revoltado, porque aquele filho que gastou o dinheiro todo, entrou para a festa. E aí Deus bondosamente, na pessoa daquele pai, fala: meu filho, Deus chama quem barganha com ele de filho. Nosso Deus é bom. Meu filho, seu irmão estava perdido. Meu irmão, essas pessoas que estão acabando com a vida delas são os nossos irmãos. Seu irmão estava morto e ressuscitou. Vem se alegrar conosco. A Bíblia não diz se o mais velho entrou para a festa ou não. Sabe por quê? Jesus não contava, ele deixava para que as pessoas refletissem. Jesus deixava para que os ouvintes refletissem. Irmão, em nome de Jesus, eu e você precisamos refletir. Quem barganha, no final ficou insatisfeito. Eu e você precisamos pensar: que tipo de trabalhador eu tenho sido? Que tipo de trabalhador eu tenho sido? Para você, porque eu já falei. Nem preciso chegar e falar que isso não é uma palavra condenatória. Se você ainda se sente condenado, olha tudo que eu falei. Jesus estava dizendo: o Pai ama vocês todos, tanto que barganha quanto que é desocupado. O Pai ama todos. O Pai está doido para salvar. O Pai está doido para se relacionar com todos. Pelo amor de Deus, não aceite isso como uma acusação. Jesus, Deus nos ama, mas Ele quer tratar o meu e o seu coraçãozinho. Aqueles homens que ouviram essas palavras, você pegar e ler as cartas de Pedro, você pegar e ler as cartas de Paulo, você pegar e ler a carta de Tiago, que está no Novo Testamento, você pegar e ler a carta de, não me lembro mais quem, mas leia a carta do Novo Testamento, que são a carta que eles escreveram no final da vida. Você vai ver que todos eles foram transformados pelo amor de Deus. Saiba de uma coisa, e aqui eu termino. Não importa a forma que você está agora. Não importa. Para Deus não importa. De errado você tem praticado agora. Importa como você vai deixar Ele trabalhar na sua vida a partir de agora. Ele está te vendo lá na frente. Ele está te vendo lá na frente como uma pessoa extremamente usada por Ele. Ele está te vendo lá na frente como uma pessoa que recebeu o seu amor no seu coração. E olha agora para o seu passado e pode falar assim: cara, tudo que eu passei, tristeza, de dor, de luta, foi Deus que me permitiu passar, para que hoje eu possa estar aqui